Wycliffe acreditava que os ensinos da Bíblia eram suficientemente claros para serem entendidos pela gente comum. Se eles pudessem lê-la, poderiam determinar por si mesmos o que crer e como se conduzir. Eu acho, em certo sentido, que a igreja estava temerosa disso, porque perderia o mando, a autoridade e o prestígio desfrutados naquela época. A motivação de Wycliffe para traduzir a Bíblia ao inglês tem que ver com sua visão de que a Bíblia é a autoridade suprema para toda questão de fé e conduta. Sim, Wycliffe foi a força impulsionadora para a tradução da Bíblia ao inglês. Nos parece que ele foi o promotor do projeto. John Wycliffe não se limitou a traduzir a Bíblia, se convertendo em um crítico que falava explícita e inflexivelmente contra a igreja. A pena era uma arma em sua mão. E a igreja lhe concedia muitos alvos, como, por exemplo, quando o Papa Inocente III declarou que todo mundo precisava sujeitar-se ao bispo de Roma. Wycliffe cria que, antes de mais nada, a autoridade papal não tinha fundamento nas Escrituras. Em segundo lugar, ele achava que estava corrompida e que distorcia o Evangelho, adicionando muitas instituições humanas, com o principal propósito, ao que parece, de coletar fundos para Roma, e objetava a corrupção generalizada de todo o sistema papal. Wycliffe era da opinião que o Papa estava realizando a obra do Anticristo. Agora, os oponentes de João Wycliffe o enxergavam de duas maneiras distintas. Primeiramente, acho que o admiravam muito pelo fato de que ele era professor de teologia e filosofia na Universidade de Oxford e era o teólogo mais bem conhecido da época. Por outro lado, eles também o enxergavam como uma pessoa perigosa. A Igreja Católica Romana enxergava João Wycliffe como o maior de todos os hereges daquela época, por ter apontado tão vigorosamente a Igreja como o Anticristo. John Wycliffe poderia ter vivido em paz se tivesse guardado as suas opiniões para si mesmo. Mas ao publicá-las com a palavra e a pena, ele se tornou um imã atraindo a outros de pensamento semelhante. Ele era um homem carismático que atraía seguidores e partidários fiéis. Os seguidores de Wycliffe eram conhecidos como Lollardos. Ele inspirou os Lollardos a distribuírem Bíblias ao povo comum, Bíblias em inglês. E eles iam pelo país com suas túnicas pardas e sandálias, com seus cajados e quase mais nada, pela Inglaterra toda. No princípio, a palavra Lollardo era considerada burlesca e pejorativa. A origem da palavra provém do holandês lollen, que significa murmurar, mas foi empregada para se referir a eles como murmuradores e fanáticos religiosos. No final, a palavra foi acolhida pelos próprios Lollardos. Em um texto maravilhoso sobre a tradução bíblica, eles se referem ao próprio Jesus como o maior Lollardo que já existiu. Uma contenda de todos os tempos foi a questão da autoridade. Na época de Wycliffe, existiam dois pontos de vista. O clero pensava que tinha autoridade porque a igreja era infalível, uma infalibilidade outorgada por Deus. Por outro lado, os Lollardos criam que Deus tinha autoridade máxima por meio das Escrituras. No final, o movimento dos Lollardos teve que refugiar-se clandestinamente, tornando-se até mesmo pietista. O que quero dizer é que eles entendiam a Bíblia de forma mais literal, procurando aplicá-la a seus corações e às suas vidas de maneira mais concordantemente com o texto bíblico. Alguns Lollardos se tornaram sabatistas, crendo que a adoração deve efetuar-se no sétimo dia, conforme as Escrituras. Na verdade, só sabemos dos Lollardos, guardadores do sábado, por meio dos registros de seus julgamentos. Por exemplo, temos o relato sobre João Seino, um dos Lollardos que foi submetido a um julgamento ocorrido em 1402 por professar as crenças sabáticas. Ele manifestou que assim continuaria fazendo até que alguém lhe comprovasse pelas Escrituras que estava errado. Com esse conceito das Sagradas Escrituras, não deveríamos nos surpreender de que houvesse guardadores do sábado entre os Lollardos. Eles foram os precursores de muitos que redescobriram o repouso do sétimo dia durante a Reforma Protestante.
Em 1377, o Papa Gregório XI emitiu declarações formais acusando John Wycliffe de heresia. Porém, a Igreja Romana não pôde restringir efetivamente a disseminação de suas ideias, pois eram demasiadamente fortes e persuasivas. E uma vez que atingissem os centros educativos da Europa, não poderiam ser detidas. Os ensinos de Wycliffe inspiraram ideias revolucionárias na mente dos primeiros reformadores protestantes. Por isso, os historiadores chamam a Wycliffe de a estrela d'alva da Reforma. A Igreja de Roma agiu duramente contra todos os que criam que as Escrituras tinham autoridade sobre a Igreja. Pois se Wycliffe morreu de causas naturais, muitos dos seus seguidores não tiveram essa mesma sorte. Uma severa perseguição surgiu contra eles, tendo efeito primariamente porque a Igreja e o governo inglês estavam estreitamente relacionados. Apesar da oposição da Confederação da Igreja e do Estado, as ideias de John Wycliffe se arraigaram no coração de muitos na Inglaterra, incluindo alguns membros ricos da nobreza. As instituições religiosas têm a triste memória de lançar mão da força quando a eficácia da persuasão fracassa. Isso é certamente o que ocorre quando a Igreja e o Estado se unem, e com certeza este foi o caso da Igreja Romana na Idade Média. Se a autoridade máxima da Igreja pudesse ser mantida, os ensinos da Bíblia seriam desacatados e logo esquecidos. Mas, considerando-se a Bíblia como fonte sagrada de doutrina e guia legítima da conduta cristã, a autoridade da Igreja e suas tradições é que diminuiriam muito. Graças a John Wycliffe, foi exatamente isso que aconteceu nos séculos seguintes, resultando na Reforma Protestante. Ao crescer o conhecimento da Bíblia, o entendimento revivificado do plano de Deus para a humanidade também cresceu, conforme revelado nos 10 Mandamentos. Isso tem a ver com o relato que estamos apresentando. Com a disponibilidade da Bíblia na língua do povo comum, foram criadas condições para a redescoberta do sábado bíblico. Mas esse é um assunto para tratarmos quando voltarmos com o 7º programa da série O Sétimo Dia.